Olá moçada, bem-vindos, bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez uma aula de História da Arte, iniciando os nossos estudos sobre o pós-impressionismo. Bom, antes de mais nada, o que nós queremos significar com a expressão pós-impressionista? Primeiro, são representações artísticas que vieram depois do impressionismo. Você fala, nossa, que óbvio. Sim, acontece que com o pós-impressionismo, a maneira com que nós estávamos acostumados a estudar a arte, a história da arte, ela muda. E por quê? Porque quando a gente falava assim, ó, hoje nós estudaremos o barroco. Beleza, aí a gente vinha aqui e nós sentávamos aqui e analisávamos obras barrocas. E ponto final. Vamos estudar sobre obras do Renascimento, a mesma coisa. Obras do barroco, eu já falei. Obras de Roma, do período romano, do período grego. Obras lá do romantismo, obras do classicismo, etc. A gente fazia aquilo que, a gente estudava aquilo que se referia propriamente o título da aula, enfim. Agora, quando a gente fala, iniciando os nossos estudos sobre o pós-impressionismo, as coisas mudam. E por quê? Porque pós-impressionista é uma arte que vem depois do impressionismo, porém, que pode, não necessariamente, mas que pode ter diferenças enormes em relação à forma, em relação à concepção, em relação à fatura dessas obras. Pode ter diferenças enormes quando comparadas a outras obras que também são pós-impressionistas. Em outras palavras, gente, e para deixar mais claro, pós-impressionismo é um bloco, e eu diria, um bloco enorme de correntes artísticas e que muitas, cujos elementos, cujas partes desse bloco, muitas vezes não têm nenhuma relação entre si. Então, pós-impressionista é literalmente uma obra que veio depois do impressionismo, mas que não tem, olha só, necessariamente coincidências e semelhanças entre si. Exemplo, nós iremos ver, dentro daquilo que se convencionou chamar pós-impressionismo, nós vamos ter protocubismo, neorrealismo, expressionismo, simbolismo, fauvismo, a gente vai ter um monte de ismo. E o que esses ismos têm em comum? Velho, pior, nada. O fato que eles têm em comum, a única coisa que eles têm em comum é que vieram depois dos impressionistas. Então, parece que até a arte impressionista havia um certo diálogo, uma certa comunicação, um grupo de pessoas que defendiam lá os mesmos ideais e que representavam esses mesmos ideais, enfim. Agora, quando a gente entra no pós-impressionismo, as coisas não são assim. E por que, gente? Eu sei que é uma aula introdutória, mas por quê? Sem entrar muito a fundo na questão, afinal de contas nós faremos isso ao longo das aulas, uma resposta para
para esse caos, porque é um caos, certo? Então, aquela ordem, quais são as características do romantismo? Aí você vai lá, descrença na razão, uso dos impulsos, representação do eu, começa a fazer... Isso se encaixa, assim como se encaixa lá no realismo, se encaixa no classicismo. É fácil, então quer dizer, dá para você estabelecer um conjunto de características que podem resumir e que resumem muito bem um período artístico. Agora, quando a gente está falando de pós-impressionistas, pode ser um cara ou uma mulher. Cara é um substantivo neutro, certo? Pode ser um cara do final do século XIX, 1880, 1890, e um sujeito de 2020 que, dependendo do estudioso, dependendo do historiador da arte, o cara vai colocar no mesmo lugar. Né? O cara vai colocar, então quer dizer, separa lá 100 e poucos anos, 130 anos. 130 anos é o quê? É pós-impressionista. É claro que não é assim, mas mas dentro desse pós-impressionismo nós não temos medidas, nós não temos padrões que possam ser colocados e defendidos por essas diversas correntes artísticas. A única coisa que a gente tem é que eles vieram depois dos impressionistas. Os impressionistas, eles fizeram um regaço na história da arte, quer dizer, eles colocaram por terra, né, eles colocaram por terra todo o cânone, ou seja, as regras canônicas ditas universais, aquela beleza universal, a verdade universal. A arte tem que representar e tem que defender e tem que encorajar a virtude, né? Os aspectos morais. Ela tem que ser ela tem que mostrar a habilidade impecável do artista em representar uma deusa, um deus, uma maçã ou uma árvore. Essa árvore ela tem que parecer tanto com a realidade, e quanto mais ela parece com a realidade, mais, desculpa a expressão, mas eu vou usar, mais melhor de boa, de excelente mais melhor de bom, de excelente é o artista. O impressionismo vem, né, e rabisca a Europa. Os pós-impressionistas, aí que é difícil, mas eu vou arriscar, tá, gente? Eu vou falar por minha conta e risco. Os pós-impressionistas, eles tentam dar uma melhorada no terreno que foi devastado pelo impressionismo. Certo? Pelo menos até onde eu sei, e, né, de acordo com o que eu estudei, se eu tivesse que colocar, além do fato de serem obras e correntes literárias e artísticas que vieram depois do impressionismo, eu diria que os pós-impressionistas, eles tentam deixar menos caótica a realidade, tal como a realidade representada, evidente, né? A realidade representada pelos impressionistas. Ainda que teremos muitas viagens, é uma parte da história da arte magnífica, velho. Nossa, vocês vão adorar. É delicioso ficar vendo essas obras aqui. Bom, chega de blá blá blá, um blá 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 necessário.
né? Blá 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 necessário. Chega de blá 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 e vamos então. O que nós faremos hoje? Qual será a nossa rotina nessa aula? A ideia é que nós consigamos começar e terminar o neorrealismo. Acho que não dará para nós falarmos sobre o protocubismo. Se der, firmeza, mano. Mas dependendo do tempo de aula, eu não vou começar, né? Aconteceu uma coisa que eu não gostei lá sobre as aulas de Grécia. Gente, eu não sei porque eu estou com Grécia na cabeça. Sobre as aulas de Roma, que eu passei a rotina e a hora que eu olhei no relógio não ia dar para completar, eu quis completar, enfim, tive que refazer a aula, tive que fazer algumas mudanças. Então, vou deixar, para que isso nunca mais aconteça, vamos deixar estabelecido já de antemão, né? Ou seja, a ideia é que nós consigamos começar e terminar o neorrealismo. Isso dá. Dependendo do horário da aula, se tiver passado já mais de meia hora, 35 minutos, nós deixaremos aí a aula por encerrado. O que está ótimo, afinal de contas, a gente vai conseguir estudar um dos traços, um dos pedacinhos daquilo, né, que se convencionou chamar pós-impressionismo. Agora, se tiver mais tempo e tal, aí a gente fala sobre o protocubismo, beleza? O fato é, gente, aproveita, né? Olha aí as imagens, escuta a nossa aula e aproveita porque são imagens maravilhosas, maravilhosas. Bom, então vamos lá, chega de blá 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 e bola para frente. Bom, dá licença, vou sair aqui de cena. Muito bem. Veja, eu coloquei para essa nossa aula duas correntes pós-impressionistas e as suas respectivas características. Como eu disse, se der tempo, nós falaremos sobre o protocubismo. Se não der tempo, não tem problema, afinal de contas, a gente vai começar e terminar o neorrealismo. Bom, vamos lá, deixemos então o protocubismo de lado, né? Deixemos isso aqui, falaremos apenas sobre o neorrealismo. Gente, neorrealismo, os representantes principais dessa corrente Georges Seurat e Poussinat. Poussinat e Georges Seurat, certo? São franceses, aliás, os pós-impressionistas, como quase sempre, né, acontece depois do movimento romântico, ele se inicia na França. Por que do movimento romântico? Porque antes do romantismo, onde que as coisas aconteciam? Né? Onde que era lá o olho do furacão? Era na Itália. Principalmente Milão, Roma, Gênova. Agora não. Agora, depois do romantismo, ou do romantismo em diante, melhor dizendo, aí nós teremos uma enorme influência da França, do território francês, da arte francesa, e que se estenderá também para a Alemanha, para a própria Itália, enfim. E claro, os pós-impressionistas vai ter gente de toda a Europa. Aliás, não é só de toda a Europa não, viu, gente? Nós teremos representantes brasileiros. Segurem as pontas aí que haverá, sim, sem dúvida nenhuma, teremos aulas sobre a arte brasileira, ô louco, né? Só ficar falando também de gringo não dá certo. Então vamos lá. Georges Seurat e Poussinat. Neorrealismo. Vamos parar já nesse nomezinho, neorrealismo.
Nós já estudamos o realismo. Qual é a característica fundamental do realismo? A característica fundamental do realismo. Se a gente tivesse que definir em uma frase: crítica à sociedade burguesa. Essa seria a frase, certo? Crítica à sociedade burguesa. Denúncia da exploração dos trabalhadores. Enfoque em pessoas, em trabalhadores, em pessoas que são socialmente invisíveis. Então, deixa de ser retratado. Então, quem que vai ser retratado? O trabalhador da fábrica, né? O catador. Nossa, se você lembrar lá das espigadeiras, né? Das mulheres que estão colhendo o milho que sobrou, o milho que sobrou lá da colheita. Se você lembrar da mãe, se você lembrar da obra Cuidados Maternos, né? Que a mãe está lá segurando o menininho para fazer xixi. Então são essas as cenas, né? Esses serão os temas, porque isso é uma novidade, né, gente, naquela época. Naquela época qual? Século XVIII também. Século XVIII. Século XIX também, né? Comecinho, 18 e 19. Haverá aquela... Então esses são os novos temas, é a busca do trabalhador, a ênfase no trabalhador, a crítica à sociedade burguesa, é uma maneira de chamar a atenção para outros aspectos da realidade que até então eram desconsiderados, certo? Bom, se você tiver com dúvida, se você não lembrar aí do realismo, dá uma olhada lá, né, velho? Assista às aulas lá. Se não me engano, nós temos 2, 3 aulas sobre o tema, então dá uma olhada. Agora, você fala assim, beleza, eu sei o que é realismo. Mas pelo que você colocou aqui, está escrito assim: neorrealismo, pontilismo. Eu não sei o que é, posso imaginar que seja algo pontilista, mas eu não sei o que é. Contornos bem definidos, procura por eliminar sombras. Vida citadina, lugares de lazer e paisagens aquáticas. Ô, senhor, aonde que está a crítica à sociedade burguesa aí? Pois é, velho. Esse neorrealismo, ele não tem nada, gente, marca isso, no coração, no caderno do coração de vocês, para o vestibular e para a sua vida, mas mais para o vestibular, mais para o vestibular. O neorrealismo, ele não tem nada a ver com o realismo que nós estudamos. Esse neorrealismo se refere a representar a realidade de uma maneira mais real. Ou seja, é uma volta, ou pelo menos uma tentativa de voltar, ainda que não totalmente, mas a voltar àqueles ideais tão valorizados pelo salão francês. Abre parênteses, o que é o salão francês mesmo? O salão francês são as regras, os salões franceses era onde as obras de arte ditas oficiais eram apresentadas uma vez por ano, certo? E os impressionistas, como vocês sabem, como nós falamos na aula passada, os impressionistas são aqueles caras que pela primeira vez não
expuseram as suas obras no Salão Francês. As suas obras foram negadas e eles não estavam nem aí para isso. Eles próprios estabeleceram as suas exposições. Essa é uma das características dos impressionistas. Então, o que é esse neorrealista? Quem que é esse neorrealista? É alguém que vai dar mais forma aos elementos. Porque, velho, se você se lembra das obras impressionistas, você tem impressões, você tem rabiscos, você tem esquetes, que são algumas que parece que o cara simplesmente foi lá e começou a pincelar o bagulho. Ele pegou 3 cores, ele pegou azul e verde, azul, verde e amarelo, e a partir dessas 3 cores ele faz o campo. Ele mostra o campo. Vai lá, pincela, pincela, pincela com essas 3 cores, umas próximas às outras, e beleza. Falando assim de uma maneira, claro, muito estúpida, muito crua, é isso que o impressionista faz. Por favor, hein? Vou repetir, de forma muito estúpida e muito crua. Não tô desmerecendo em hipótese alguma. Mas no caso, mas o que a crítica que os neorrealistas e a crítica que os pós-impressionistas, de uma maneira geral, farão aos impressionistas é justamente essa. Certo, gente? Essa é uma outra característica que está... Quem que é o pós-impressionista? É o cara que vem depois, claro, dos impressionistas e que critica essa maneira de fazer arte. Por quê? Porque para eles, pós-impressionistas, os impressionistas, eles acabaram por relaxar muito a arte. Então veja, se a pintura é uma manifestação artística, se a pintura ela pode proporcionar àquele que a recebe prazer, sensações diversas e outros sentimentos, né? Sentimentos diversos, apreensões diversas, visões diversas da realidade. Se a pintura ela é capaz de fazer isso, os pós-impressionistas eles estão jogando essa oportunidade fora. Por quê? Porque eles estão rascunhando simplesmente. E de fato, né, se a gente for olhar de maneira nua e crua, Degas é um autor, é um pintor impressionista que você consegue entender muito bem aquilo que ele está querendo dizer. Os seus traços, por mais que sejam impressões, eles são traços que conseguem separar os objetos. Agora, se você pegar Monet, nossa, Manet, se você pegar esses caras, as coisas elas se complicam um pouco, né? As coisas se complicam um pouco. A natureza lá é um borrão. Então, para finalizar esse ponto, gente, por favor, eu sei que eu estou me demorando, mas guardem isso com carinho. Neorrealismo não é uma volta à crítica sobre a sociedade burguesa. E por que, velho? Também, né? Porque essas obras aqui, elas são para vender, mano. Você tá ligado já disso, as suas aulas de literatura. Com certeza, o professor já falou para você que os ismos do século XIX, eles mudam a cada 10, 15 anos. Por quê? Porque precisa vender. Então, o que é isso? Não tem crítica aqui, não. Aqui nós temos... não tem crítica nesse sentido, claro, né? Não tem a crítica à sociedade burguesa. Por quê? Porque é a sociedade burguesa que financia essa galera toda aqui. Bom, então, pontilismo, o que significa pontilismo? Imagina ponto, mano. Imagina um monte de pontozinhos que você já deve ter visto alguma vez na sua vida. Você junta
pontinhos minuciosos não, você vai pontilhando a tela minuciosamente, ou seja, sem deixar espaços em branco, vai mudando as cores dos seus pontinhos, e esses pontinhos, a hora que você se afasta um pouco da sua imagem, ela toma forma. Se você nunca viu nada do pontilhismo, talvez sobre o mosaico vocês já viram. A arte bizantina, a arte romana, ela vai introduzir no Ocidente, ou vai introduzir aqui para nós, a ideia de arte mosaica. E talvez o mosaico você já fez quando você era pequenininho, você estava lá no Castelo 1, Castelo 2, talvez você já tenha feito lá um mosaico. Você pegou uma folhinha de papel, cortou, rasgou toda essa folhinha aí, e depois você fez uma girafa com a folhinha, né? Com os pedacinhos da folha. Talvez você já deve ter feito isso. Bom, seja como for, nós já iremos estudar os casos aqui. Bom, contornos bem definidos. Essa é, então, uma oposição aos impressionistas. Por quê? Porque, lembre-se, os impressionistas, você não tem contorno. Você não é possível, evidente, isso vai depender de cada obra, mas a ideia não é necessário, não é pertinente separar os diversos elementos da obra por contornos. Por quê? Porque a realidade, você vê a realidade de maneira imediata, né? É só uma visão instruída, é só uma visão educada, ou é só uma visão consciente que começa a separar os elementos. Lembre-se, o exemplo eu devo ter dado, se eu não dei, eu dou agora o exemplo. Lá para os impressionistas, imagina você abrindo a sua gaveta de cueca, meia, calcinha. Você abre com tudo aquela gaveta, você imediatamente vê aquele monte de meia sem contorno, certo? Você focou lá naquela gaveta, você vê uma coisa só, um bloco só. É a sua consciência, ou melhor, é a sua visão direcionada para um objeto que vai fazer o contorno. Então, você fala assim, pô, estou procurando, você olha, estou procurando a meia tal. Essa meia tal, ela será contornada pela sua consciência. Lembra da fenomenologia? Se você não estudou ainda a fenomenologia, chegará daqui a pouco, viu? Daqui um mês e meio, teremos aula de fenomenologia, vai ficar mais claro ainda. Então, o pontilhismo, o neorrealismo, ele procura por esses contornos bem definidos, eliminação das sombras. Esse é um ponto importante. É uma tendência, tá, gente? Por isso que eu coloquei procura. Uma tendência em eliminar as sombras. Por quê? Por quê? E aí a questão ela é estética mesmo, ela é própria da arte. Por que procurar eliminar as sombras? Porque a sombra, ela é dada dentro da realidade, certo? Só que os neorrealistas, o que eles estão querendo fazer? Olha que loucura. Por mais que eles queiram representar a realidade, deixar a realidade, representar os elementos de maneira mais real, eles têm consciência de que o que eles fazem é arte. Então, se vocês prestaram atenção na aula até agora, eu não falei em nenhum momento que os neorrealistas são naturalistas. Naturalistas são aqueles caras
Pensa na tradição, velho, na tradição do salão, né? Na tradição de salão, quem é o naturalista? É o cara que vai tentar tirar a árvore com a raiz da realidade e vai imprimir na tela. Não é isso que o neorrealismo quer fazer. O neorrealismo ele quer mostrar a realidade nos seus contornos bem definidos, porém tendo consciência de que aquilo é uma tela. Olha que sensacional, velho. Olha que sensacional. A tela, o que ela é? Ela é um objeto com duas dimensões. É um objeto com duas dimensões. Não tem profundidade. Então, quem é o artista, desculpa a expressão, mas quem que é o artista fuderoso? O artista fuderoso é aquele que se vale da iluminação, que conhece a iluminação, o jogo de luzes, porém que é consciente do seu trabalho artístico. Ele é um artista, ele não é um naturalista, ele não é um imitador da realidade. Certo? Olha que é foda, é foda. O negócio é louco mesmo. Bom, e finalmente, representar a vida da cidade, a vida citadina. Lugares de lazer e paisagens aquáticas principalmente. Moçada, por falta de outra expressão, eu coloquei aqui paisagens aquáticas para se referir a todas aquelas paisagens que tem água, tá? Me desculpa aí, eu não achei uma expressão melhor, não tem uma expressão, pelo menos até onde eu conheço, nos escritos em português, inglês, alemão, espanhol, eu não achei nada melhor. Então eu coloquei paisagens aquáticas, tá? Mas o que são paisagens aquáticas? É a paisagem do lago, do rio, do mar, das ondas, tudo que tem água são paisagens aquáticas, beleza? Bom, vamos lá, então, avançando aqui a nossa aula. Chega de blá 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 2 e vamos às imagens, certo? Olha lá. Olha que espetacular, tarde de domingo, do Seu Rá. 1886, moçada. Isso daqui são pontos. Ponto final. Isso daqui, gente, são pontos. O cara foi lá e ó, um parênteses, normalmente as telas elas são grandes, viu? As telas elas têm tamanhos assim avantajados, não são telas de 30 por 30. Também existe, mas por que eu estou falando isso? Porque você imagina a demora. Eu já devo ter comentado isso na primeira aula nossa de História da Arte. A data que eu coloco entre parênteses é a data de finalização da obra. Essa obra aqui, essa especificamente, ela demorou 3 anos para ser concluída. Então, por quê? Porque demora mesmo. Imagina, gente, olha que louco. É uma quantidade enorme de pontos, todos colocados um ao lado do outro, para dar a sensação, a hora que você toma uma distância apropriada disso que vocês estão vendo. Olha a sombra como ela está. Veja como está a sombra. Você tem, né? Ó, você tem alguma coisinha aqui, você tem alguma coisinha aqui. É lógico que a luz está batendo aqui, certo? Ó, a luz ela vem daqui. Então você tem alguns rabiscos de sombra, mas não é uma sombra fidedigna à realidade. Veja, aqui teria que ter, se a luz está vindo daqui, imagina o tamanho da sombra dessa árvore. E olha o tamanho aqui.
Olha esse sujeito, a sua sombrinha lá, o seu chapéu de sombrinha, deve ter um nome específico para isso, eu não sei realmente, gente. Ah lá, a sua sombrinha, ela não dá conta, ela não está sendo retratada aqui, né? Ela não está sendo retratada. Ó, você tem os cachorrinhos, né? Isso aqui parece um macaco, mas na verdade é um cachorro. Pelo menos é isso que dizem os especialistas da arte. E olha que legal, você tem um sujeito vida boa, o bon vivant francês, e do lado aqui, ó, você tem um sujeito aristocrata. Não um aristocrata mais no sentido patrício, grego, romano ou da nobreza. O aristocrata agora é o empreendedor, certo? Todos eles estão tomando sol em uma tarde de domingo. Veja que o tema, eu inclusive esqueci de fazer um comentário, faço agora. Lugares de lazer e paisagens aquáticas, gente, isso aqui é o tema, ó, isso aqui é o tema que os impressionistas tinham. Lembram-se? Vida da cidade. Por quê? De novo, moçada, porque é a burguesia que compra essas obras. A tarde de domingo também, né? É a burguesia que vai comprar. Então, os temas, eles se repetem. Agora, eles se repetem como? Os temas continuam sendo temas que alguns dirão mais para frente, e o que os realistas também diriam, são temas fúteis. Você vai ficar o quê? Falando sobre tarde de domingo, mano? A arte ela é tão poderosa, você vai ficar falando sobre essas besteiras? Bom, o cara vai falar, claro, quem tá me pagando são eles, mano. E é muito gostoso ficar retratando isso aqui. Já que vocês viram, né? Que pena. Olha só, um banho em Asnières. Asnières é uma região da França e também do seu Rá. Olha só, gente, isso que são as paisagens aquáticas, certo? Olha que coisa espetacular. Os menininho tomando banho, menininho brincando no rio. Não sei o nome, esse Asnières. Não é o nome que recebe o rio, tá, gente? Eu sei que é uma região da França, mas Rio Asnières eu acho que não tem. Veja, né, o cachorrinho. Moçada, cena de lazer, cena da burguesia, seja baixa burguesia, seja burguesia mais alta. Quem que tem dinheiro para tirar um dia de folga, para ir lá e se refrescar? Ninguém, né? A ideia da sombra, veja aqui, ó. Aqui nós temos. Não tem sombra, aqui tem alguma coisa, né? Aí você olha e fala assim, mas peraí, essa sombra ela está vindo daqui, se ela estiver vindo aqui na horizontal, ela consegue explicar o porquê dessa sombra, mas não consegue explicar o porquê dessa, certo? Por quê? Porque para ter essa sombra aqui, essa sombra aqui na transversal, a luz ela teria que vir aqui de cima. Não sei se vocês me acompanham aí, vocês conseguem chegar aí à mesma ideia que é a minha, né? A luz ela tem que bater aqui, para refletir de perfil aqui no perfil desse sujeito para a sombra dar isso. Mas não tem problema, dirão os neorrealistas. Não tem problema, porque isso aqui não é a realidade. Isso aqui é uma tela. Isso aqui é uma pintura. É uma pintura em que eu retrato pessoas tomando banho. Moçada, sensacional. Olha aqui.
Os sujeitos curvados, como chama isso aqui? Escoliose. Olha lá, está curvado, como a gente fica mesmo, como você deve estar ao assistir a aula, né? Como você deve estar ao assistir a aula. Maravilhoso, não? Aqui, o grande passeio no Rio Sena. Essa obra, ela talvez não seja lá tão bonita, ela talvez não encante tanto, mas ela representa do ponto de vista teórico, para compreender a história da arte, ela é de suma importância. Por quê? Porque, se vocês repararem, essa obra em específico, ela tem traços do impressionismo, certo? Porque veja que os contornos não estão bem definidos. Muito bem? Não tá. Então você ficaria lá falando, mano, que coisa é essa? Acontece que, ao mesmo tempo que você não tem o contorno bem definido, não são pinceladas bruscas, agitadas. São pinceladas que estão mais próximas do pontilhismo. Veja, você consegue identificar cada uma das pinceladas. Certo? Ó, então você viu. Agora, ela não é pontilhista. Ela não é pontilhista simplesmente porque esses pontos, eles estão se parecendo com... Vamos imaginar, gente, vamos fazer uma comparação aí. Esses pontos, eles estão parecidos com tijolinhos. Não é o ponto de uma circunferência, é o ponto de um tijolinho. Parece que ele colocou um tijolinho, né, um tijolo do lado do outro. E qual que é a importância dessa obra para a história da arte? Ela já dá indícios da próxima corrente que virá, por mais que ela seja neorrealista. E por quê? Porque são paisagens aquáticas, os contornos eles são mais bem definidos do que os contornos dos impressionistas, embora esses contornos eles não estejam tão evidentes. Você não tem sombra aqui, a sombra não está batendo em nenhum lugar, com exceção dessa sombra, que você não sabe de onde vem. Agora, se se temos essa sombra, você tem que imaginar que a luminosidade está aqui, certo? Agora, se de fato a luminosidade estivesse aqui, essa árvore toda teria que ter a sua sombra aqui. Essa pessoa que está no caiaque teria que ter a sombra, mas essa não é uma preocupação, de novo, né? Não é uma preocupação dos pós-impressionistas. Gente, por que ela é importante, então, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje? Porque, então, são pontos, mas são pontos que se parecem tijolos. Gente, pontos que se parecem tijolos, isso é cubismo. Isso é cubismo. Então, ainda que Seurat seja considerado o pai do pontilhismo, e na verdade ele é mesmo, viu, gente? Ele é o fundador do pontilhismo. Eu não falei isso para vocês lá na hora, mas ele é o fundador do pontilhismo. E aqui não, aqui nós temos já uma transitoriedade, uma mudança na sua perspectiva de deixar os pontos um pouco maiores e representá-los em formas retangulares. Existe uma explicação para isso, uma explicação teórica, conceitual, mas é claro que eu não vou atropelar as coisas, eu vou ficar por aqui, porque essa explicação conceitual ela aparecerá nas suas aulas sobre o cubismo, certo? Bom, para finalizar, gente, olha aqui, eu coloquei... Opa, não, desculpa. Aqui,
Que chato, né? Tô colocando todas as... Olha lá. Para finalizar essa nossa primeira aula, olha só que coisa maravilhosa. Essa é uma tela um pouquinho menor. Se fazia em acrílico também, para dar uma sensação de ainda mais... de desenhos ainda mais contornados, né? De elementos ainda mais contornados. O circo também do seu Ra, olha que beleza. Isso são pontos minúsculos. Aqui dá para a gente perceber um pouquinho a junção dos pontos. Sombra nenhuma, contornos muito bem definidos, cores, cores, cores. Veja, gente, tem cor em tudo que é lugar, né? Cor em tudo que é lugar. As modelos, aqui eu só peguei essa imagem, gente, porque olha que legal. Ele próprio faz uma referência à sua outra obra. Lembra a Tarde de Domingo? Olha lá. A Tarde de Domingo, você não está lembrado? Não é, Vorta? Aqui. Ó, ele pegou essa parte e colocou aqui, né? Muito legalzinho. Bom, aqui nós temos o outro representante, o Sinhá, que fala, esse título, Sala de Jantar, é o que costumeiramente se usa em português, mas normalmente, mas a tradução melhor seria café da manhã, tá? Café da manhã. Sala de jantar, gente, olha lá, retrato de uma família burguesa. Por que burguesa? Aqui, mano, você tem uma serviçal, né? Você tem uma doméstica, e o pontilismo do Sinhá, para mim, pelo menos, ele é muito mais evidente. Ele é mais evidente. Não significa que é melhor, tá? Se é mais evidente, significa simplesmente que ele deixa transparecer mais que é uma obra pontilhista. Ao contrário daqui, né? Pelo amor, olha só. Olha só, parece uma gravura. O cara tirou lá, pintou, né? Aqui não. Aqui, propositalmente, também você tem esse pontilismo mais expresso. Mais bem expresso. Um domingo, olha só, quer família mais burguesa? Gente, sensacional essa imagem, né? Para com isso. Para com isso, velho. Isso aqui parece um desenho. Falei para vocês, é fantástico, é fantástico. Olha, a moça aqui, a sua mulher, olhando para a janela, muito bem vestida. Olha o bigodinho. Claramente alguém, um novo rico, né? Um novo rico. O bigodinho muito bonito. Ele está mexendo na lareira. Ao invés do cachorro, não sei se vocês repararam, mas nós já tivemos duas imagens em que um cachorro é representado. Olha lá, aqui você tem o gatinho. Aqui você tem o gato. A ideia de animais domésticos, lembra? Ela está aparecendo mais. Tempos de harmonia, olha que legal. Tempos de harmonia, você tem pessoas de várias classes sociais no mesmo lugar. Galinhas, tem um sujeito que está brincando aqui com um pássaro. Você tem os amantes que estão dançando. Você tem um artista que está pintando. Você tem alguém estudando. Os caras jogando alguma coisa que seja parecida com bocha. A mulher aqui, ó, ela está lá cultivando alguma coisa, olhando alguma coisa, né? Aqui está tendo uma manifestação religiosa. Ó, tá tudo bem. Tempos de harmonia. Maravilhoso, né? Ó, moçada aqui pulando para nadar. Espetacular. E opa, não, apertei errado. Ei, gente. Acontece. Essa é a nossa última. Depois o Cézanne já não é neorrealista. Aqui nós temos as jovens provençais. É a última imagem a ser vista, né? A ser, digamos, a nos causar deleite. Sabe o que é legal? Sabe o que é legal, gente? Olha aí um pouquinho. Olha aí mais um pouquinho. Daqui a pouco eu falo.
Olharam? Volta aqui. Olhou? 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 Agora volta aqui. Toma cuidado que eu vou abrir a câmera, tá? Vocês olharam essas coisas lindas até agora? Prepara o espírito para me enxergar, tá bom? Bom, moçada, sabe o que é mais louco? Que a gente olhou todas essas obras, principalmente as últimas que eu passei rapidão, porque a aula ela já está se estendendo muito. Você olha essas imagens e você se esquece que ela é uma junção de pontos, né? Você você transcendeu. Parece mesmo, você vê aquele tempo de harmonia, aquela quantidade de pessoas, de classes sociais diferentes, fazendo atividades absolutamente diferentes. A hora que você olha de uma maneira imediata, você pega o bloco, né? Você pega tudo aquela imagem e não passa pela sua cabeça, e não passa pela sua consciência de que aquilo foi composto por milhares de pontos. Só se você parar, respirar e treinar o seu olhar, né? A ideia do olhar consciente. E treinar o seu olhar e falar assim, velho, olha o espaçozinho que ficou ali. Olha o espaçozinho entre uma e outra. Então você começa a enxergar a galinha mais na sua ideia de galinha e não na galinha real. A ideia de um ser humano, a forma, né, do ser humano, mas não do ser humano real. Por quê? Porque ele não é todo pontilhado, assim, evidente. Então, moçada, por isso que eu pedi para vocês, olha um pouquinho e volta lá, né, pega os nomes aqui na aula, digita no Google. A arte, né, a nossa história da arte, ela está ficando cada vez mais rica. Estamos aproximando cada vez mais do nosso mundo contemporâneo, né? As artes estão dizendo cada vez mais sobre nós e nós somos capazes de entendê-la cada vez melhor. Certo, moçada? Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, essa parte ela é, para mim, pelo menos, espetacular. Eu amei, muito gostoso falar sobre pós-impressionistas. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, pergunta aí. É nós na fita. Beleza, moçada? Muito obrigado pela companhia. Nos encontramos aí nas próximas aulas. Valeu!